Boa noite, bem-vindos a mais um programa Evangelho no Lar Espírita. Terça-feira, dia de livros da codificação, e a gente segue com os estudos do Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Deus e as penas eternas. Esse título foi tirado aí da questão de número 1009 do Livro dos Espíritos. As reflexões que foram realizadas trouxeram esse tema. Então, já vamos fazer aí a nossa oração inicial, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite, reunidos, para aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina consoladora, tão consoladora, que é a doutrina espírita. Que o Mestre Jesus possa confortar aqueles que passam por momento de perda, de algum ente querido, a perda física. E o Espiritismo nos dá essa esperança desse reencontro no mundo espiritual, porque sabemos que o corpo é uma veste, ao qual o Espírito, em cada encarnação, se utiliza de uma diferente. Estamos aqui para evoluir sem cessar. O progresso, ele é eterno. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes, retirando as energias inferiores dos nossos lares, hospitais, escolas, orfanatos, penitenciárias, asilos. Que assim seja. Boa noite novamente, O nosso tema, Deus e as penas eternas. Estamos aí na retinha final do Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação. Lembrando que o Livro dos Espíritos é dividido em sublivros, Livro 1, livro 1º, 2º, e a gente está no livro 4º, intitulado de Esperanças e Consolações, que é o último livro, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Duração das Penas Futuras, questão 1009. A questão 1009, Kardec pergunta aos espíritos: segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade? Leandro, não entendi por esse entendimento. É que na questão de 1008, que vale a pena aqui a gente repetir, a pergunta era a seguinte: a duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhe são impostas por um tempo dado? Relembrando a resposta, sim. As penas podem lhe ser impostas por um tempo, mas Deus não quer senão o bem de suas criaturas, porque o nosso Deus é um Deus da bondade, o Deus que sabe esperar. Acolhe sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar não é jamais estéril, inútil. Ou seja, a partir do momento que o espírito se vê em erro, se arrepende, ele vai expiar e vai reparar esse equívoco. E a pergunta 1009 é exatamente referente a essas penas eternas. Segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade, As penas que são impostas, elas são eternas? Vamos lá. A resposta é que, ao mesmo tempo, são questionamentos e reflexões dos espíritos a Kardec. Os espíritos dizem: interrogai o vosso bom senso, vossa razão, e perguntai-vos se uma condenação perpétua, por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Olha que reflexão, que pergunta, Porque existem algumas religiões que colocam, o erro, o pecado, como alguns chamam, como aquele ato ali que foi falho e há uma condenação que ela é eterna por alguns momentos de erro. E quando eu falo isso e afirmo que é eterno, o que está acontecendo? Como ele traz aqui na pergunta, eu estou negando a bondade de Deus. Que o nosso Deus, ele é um Deus bondoso, que deixa sempre uma porta ali aberta para aqueles que se arrependem. E a gente tem essa porta aberta, que é a reencarnação. Além de também ser utilizada para o progresso do espírito, cientificamente, intelectualmente falando. Não só para expiar, os erros. Que é, com efeito, a duração da vida
fosse ela de 100 anos em relação à eternidade. Então ele faz esse comparativo. O que é eternidade, né? O tempo, né, no mundo espiritual é completamente diferente desse. Às vezes 100 anos aqui foi um instante na vida desse espírito que é eterno. Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Questiona os espíritos. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por algumas faltas, né? Alguns erros, alguns equívocos, pecado. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento, né? De que achar que uma falta cometida ali, um erro, por até inexperiência, por ser um espírito que está em processo, né? Esse espírito é jogado a uma pena eterna. As crianças, vamos trazer o exemplo das crianças que estão ali começando o seu progresso na escolinha. O erro ali é visto como uma coisa, né, às vezes negativa. Não é, às vezes ela precisa errar a letrinha, a soma, para entender como é que é certo. Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível. E de fato, né, a imagem de Deus antiga, que os antigos tinham essa, de um Deus terrível, de um Deus ciumento e vingativo. Isso se concebe na sua ignorância. Emprestaram a divindade, né, a Deus, as paixões dos homens. E Deus é perfeito. Deus é bondoso. Não é um Deus terrível, ciumento, vingativo. Jesus traz esse Deus da bondade nos evangelhos, esse ensinamento. Mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes? Poderia ele próprio, né, próprio Deus, faltar as qualidades das quais fez um dever, né? Porque colocar esse Deus ciumento, vingativo, terrível, mas ele cobra outra coisa, a bondade, a misericórdia, a caridade. Então seria contraditório Deus exigir algo que nem ele mesmo nos dá? E aí fica a reflexão. Esse Deus vingativo, ciumento, terrível, não existe. Foi criado pela necessidade dos homens naquele período. Não é um Deus para ser temido, é um Deus para ser amado. E Jesus traz isso nos evangelhos. Não há contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita, né? Porque algumas igrejas colocam, né, as penas eternas como se fosse uma vingança de Deus. Não é isso. Deus é bondoso, é justo. Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, dizem os espíritos. Ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétua, a maior parte de suas criaturas, né? A maior parte de suas criaturas, porque todos erram. Então todos estariam no inferno, né? Queimando eternamente, porque todo mundo peca em alguma coisa, porque ainda está em processo de evolução. Jesus era um espírito de luz, que já havia passado por todos esses processos. Não é à toa que já era um espírito de luz, iluminado, e que não errou, que não pecou, que se manteve forte, que a coragem, a virtude para enfrentar as adversidades que ele enfrentou. Poderia fazer seus filhos uma obrigação da justiça se lhes tivesse dado os meios de compreender? Porque nem todos ainda têm a compreensão, né? Todos os espíritos foram criados simples por ignorantes. E a encarnação, ou seja, todos iguais, de encarnação em encarnação, vai ocorrendo os aprendizados e os deslizes também. Só que esses deslizes não ficam sem a reparação, né? Que é o primeiro passo, arrependimento, expiação, consiste nos sofrimentos físicos e morais, como a gente vê ao nosso redor, esses sofrimentos. E a reparação já é aquele espírito que precisa fazer o bem àquele que fez o mal, que já expiou, mas agora precisa fazer o bem, já que antes fez o mal.
A lei de causa e efeito, né? Aliás, não é o sublime da justiça unida à bondade fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Ou seja, não é o belo da justiça, junto com a bondade, né? Voltando aqui na leitura, depender da duração das penas. Então, conforme a pena, conforme ali o processo de expiação dele, esse espírito, ele se acaba se pondo no lugar daquele que ele fez o mal. E aí ele vê que não pode, que o mal que ele fez ao outro retorna. Em vez de ele julgar, ele precisa estender a mão e não condenar. Porque Deus, que é Deus, não condena. Aliás, não é o sublime, né? Voltando aqui. Aí está a verdade desta palavra. A cada um, segundo as suas obras. E aí a gente fecha essa primeira parte da resposta da questão 1009, por isso que eu coloquei, né, Deus e as penas eternas, parte 1, porque continua. Essa explicação foi do Espírito adivinho de quem? De Santo Agostinho, né? Para quem não sabe, né, o nosso querido Santo Agostinho, né, ele era pagão na época, não tinha nem religião. E aí, como ele era muito bom, né, na área de retórica, acaba tendo contato, né, com o bispo da época, né, isso por volta do ano 430, aliás, 430 foi o ano da morte. O velho bispo de Hipona, né, voltando aqui à pesquisa que eu fiz, né, e como ele estudava retórica, esse contato meio que foi importantíssimo, né, na conversão dele e do próprio filho, né? E a mãe de Santo Agostinho, né, conhecida, se não me engano, como Santa Helena, se não me falha a memória, né, ela sempre acreditou, sempre orou pela conversão do filho ao cristianismo, né? E aí, olha que as preces foram escutadas também, né? Lembrando que toda oração que é feita, né, de coração, com amor, né, ela nunca fica sem ser ouvida, sem ser respondida, né? Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Na quinta-feira voltamos, né? E na quinta-feira a gente prossegue com a resposta, só que de um outro espírito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelos esclarecimentos. Que a nossa mãezinha querida conforte a todos aqueles que sofrem devido às perdas recentes, dos entes queridos que retornaram para o mundo espiritual. Lembremos que essa separação é temporária, que em breve retornaremos e nos encontraremos com aqueles que já foram no mundo espiritual, na erraticidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira às 9 da noite. Beijo, beijo. Tchau, tchau.